Comemora a nação, o Flamengo é campeão da Taça Guanabara 2024. Olha o cruzamento de perna na direita, Luiz Araújo colocou no segundo pau e bateu a Arrascaeta! Sociais do canal, olha o Pedro, no meio do caminho, interceptou, ganhou, bateu o Pedro! Ai, Pedro! Léo Pereira bateu de perna esquerda, golaço! Davi, que vem ali comigo treinando diariamente ali, me ensinando algumas técnicas. E adeus. Obrigado, Deus, mais um gol, vamos, vitória, campeão. Isso aí, pra cima, Flamengo. Claro que eu estou contente pela conquista do título e a forma com que foi. Flamengo campeão da Taça Guanabara pela 24ª vez. Tá aí na tela, o Flamengo é campeão da Taça Guanabara 2024. E hoje é dia de festa, acompanhe aqui as últimas informações do Flamengo. Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar a festa do Flamengo no Maracanã. O Mengão venceu o Madureira por 3-0, gols de Arrascaeta, Léo Pereira e Pedro marcaram para o Flamengo e o Flamengo foi campeão pela Taça Guanabara. E vamos aqui analisar a imprensa esportiva repercutindo essa vitória do Flamengo, a primeira taça do ano de 2024, que vem outras mais. Chega junto, explodir o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso demais da força daqueles que torcem de verdade pro nosso Mengão. E se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, convido você a fazer parte, lembrando que aqui no canal Meu Mengão React, nós vivemos Flamengo. Todos os dias trazemos informações e notícias do Flamengo para vocês. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da Flá TV, ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos juntos então ver como foi as informações do Flamengo e como foi essa vitória do Mengão em cima do Madureira. Mengão campeão da Taça Guanabara. A gente analisa essa vitória do Flamengo para cima do Madureira, dupla 3-0 e aí conquistando a Taça Guanabara, 24ª conquista do Flamengo da Taça Guanabara. Aí é muito entrosamento, né? Viu a ajeitadinha do Bruno Henrique ali com o Arrascaeta, né? Aí é uma coisa... E assim, eu acho que o que anima o torcedor do Flamengo não é o título da Taça Guanabara em si, embora ele tenha o seu valor. Ano passado o Flamengo não conseguiu comemorar nenhum título. É a facilidade e a imposição que o Flamengo teve até aqui sobre os adversários. Ah, o Flamengo sobra na turma? Depende, né? Tem o Fluminense, que é o campeão da Libertadores, jogando mesmo o campeonato, por exemplo. Mas o Flamengo simplesmente não sofre nos seus jogos, né? Hoje, por exemplo, matou em meio tempo. Tá vendo aí o Pedro aproveitando a falha da zaga, depois você vai ver o gol de falta do Léo Pereira, ou Carolino, né? Léo Pereira agora é o segundo nome. Mas foi muito tranquila a vitória. Então o Flamengo entra aí com boas possibilidades na reta final do campeonato. E acho que tem passado essa segurança, né? Que ano passado a gente não viu o time transmitir em momento algum, né? Eu acho que esse é um grande ponto, né, Léo e Rê? Porque olhar o Flamengo inserido nesse campeonato carioca... Apelação. Né? Assim, e, poxa, aí você vai falar, nossa, vem de uma grande sequência, conquistando Taça Guanabara e tudo mais. Lógico que se fosse uma sequência assim no Campeonato Brasileiro, era uma outra dimensão, uma outra coisa. Mas em algum momento o elenco... Tudo bem, chegaram reforços também para essa temporada, mas o Flamengo com um elenco tão forte quanto, não teve uma sequência, não teve essa segurança, não apresentou um Flamengo que o torcedor se acostumou dos últimos anos. Acho que dá para pegar por esse lado, né, de olhar esse trabalho mais consolidado já. Assim, a impressão que dá, eu acho que em todo mundo que assiste os jogos do Flamengo nesse Carioca, tirando os clássicos, é que o Flamengo não faz nem força, cara. É um negócio meio assim. Se você olhar, 3-0 e falar, Renato, foi um jogo brilhante do Flamengo, não. Tanto que assim, o primeiro tempo, com mais calor, assim, foi bem devagarzinho, assim, né? A cara dos campeonatos estaduais, né? Arrastado, parece que não acaba e tal. Inclusive hoje, mais de 60 mil pessoas. Acho que o recorde no ano já no Maracanã bateu o recorde do Fluminense no meio de semana. Enfim, mas assim, é apelação, cara. Porque aí você olha no banco, aí entra o Cebolinha, começa o Bruno Henrique. Não, o elenco do Flamengo daqui a pouco o Gerson tá bom, o que você faz com o Gerson? Porque o De La Cruz, como segundo homem, tá muito bem. Tá muito bem. Eu acho que o Tite começou a usar ele mais pelo lado direito, ali meio que emulando o Everton Ribeiro. Ele não foi tão bem no começo, apesar também de ter achado que não foi tão mal, era uma questão até de adaptação. Mas agora, como segundo homem, daqui a pouco o Gerson volta, o Tite vai ter que resolver essa bucha. Assim, eu acho que o grande ponto, a grande mudança de rota desse Flamengo
é o rubro-negro conhecendo o que é o Tite. O que é, e eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, o que até pro rubro-negro, que muitos rubro-negros eu via que tinha até uma certa rejeição com o Tite, assim. Para olhar pro lance de ser gaúcho, né? O papo do Tite ser retranqueiro. Quem fala isso em 2024 não vê futebol faz uns... Tinha muito essa história das oportunidades que o Gabigol, que é o grande ídolo do Flamengo, não tinha com ele na seleção. Tem muita coisinha, né? E até uma questão cultural do clube, né? O Flamengo é um clube onde, mais do que ganhar, é jogar com a bola. É um time que sempre... se impôs tecnicamente. E aí isso é de clube. Cada clube tem seu DNA. Seu DNA, a sua identidade. E eles estão descobrindo que defender é importante. Que quando você não toma gol, você não perde jogos. E o equilíbrio. É isso. E o Tite parte muito disso. O Flamengo não toma gol, gente. Você pode ver. Verdade. E no jogo de hoje não só não tomou gol, mas também não sofreu. O Rossi assistiu o jogo. Teve umas 2 finalizações que ele só deu uma deitadinha ali, ralou um pouquinho o uniforme. Então, assim, quando você consegue dar essa sustentação defensiva para um time, para um elenco que tecnicamente, eu não falo nem time, para um elenco que tecnicamente é tão superior, se lá atrás te dá confiança, quem está lá na frente arrisca mais. E com a qualidade que você tem, as chances vão aparecer. Então, acho que esse é o caminho. Óbvio que eu quero ver o Flamengo num nível competitivo maior, com um nível de enfrentamento maior, para falar, não, agora os caras estão prontos, os caras chegaram. Eu ainda acho que não é o caso de fazer isso, mas o caminho é bem otimista, cara. Porque já dá um pouco do norte do que é esse trabalho, né? Porque você pega o nível de enfrentamento dentro do Campeonato Carioca, o Tite falou depois, ele deu uma ajeitada, né? Falando do nível do Campeonato Estadual, eu me referia aos grandes e tal. Foi o que o Léo disse. E os grandes até concordo com ele. Concordo. Então, assim, tem o Fluminense, atual campeão de Libertadores, Recopa, também com esse time que a gente falou de uma janela muito boa de Fluminense, janela boa também de Botafogo, que se reencontrar tudo que construiu ano passado. Enfim, o Vasco, e o Vasco também, fazendo bons clássicos também nesse outro momento, enfim, até aí ok. Com grana, money, o funfa. Até aí ok, mas acho que o que projetar desse Flamengo adiante é isso. Agora, esse enfrentamento dentro de um Campeonato Brasileiro, dentro de uma Libertadores, com adversários de um outro nível técnico. Tem treinador, tem elenco, e se olhar dentro da Libertadores também, o Flamengo não é que tem o melhor elenco do Brasil, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. Né? O Flamengo entra em qualquer Libertadores, a expectativa do Flamengo é bater no mínimo semifinal, para ser assim, bem conservador. Né? Nem sempre vai acontecer. O ano passado, por exemplo, com o Olímpia, que foi uma coisa inacreditável, até a postura do time naquele jogo. Mas o geral é você olhar, brasileiro você tem que competir, Libertadores tem que competir. Eu acho que com essas características, eu acho que é até mais para brasileiro. Sim. É um campeonato que é de constância. Porque assim, cara, eu entendo toda a expectativa em cima de Libertadores, Copa do Brasil. Mas Copas, gente, às vezes é um jogo que te derruba. O controle da situação... O futebol você já não tem 100% de controle. Num mata-mata, as coisas podem acontecer. Eu acho que nessa toada que o Flamengo tá... Os times que tomam um pouco gols no brasileiro, eles estão nas cabeças. É sempre isso. Verdade. E o Tite, toda vez que ele foi campeão brasileiro, ele foi com a melhor defesa do campeonato. Então é isso. O Flamengo tá entrando nessa... Tá sendo titizado, né? Como diz. Eu tenho uma grande amiga que tá assistindo a gente, que ela falava, eu não gosto desse cara que ele é rubro-negro. Esse cara é retranqueiro, será? Vocês aqui de São Paulo gostam tanto dele. Ela morou aqui em São Paulo um tempo e voltou pro Rio. Ela mandou esse dia pra mim, você tinha razão, eu tô titizado, hein? Aí, é bom mesmo, hein? Falei, tô falando pra você, confia no pai, pô. Mas se o time dele hoje está equilibrado, o segredo desse Campeonato Brasileiro de pontos corridos é isso, né? Essa constância, esse equilíbrio o campeonato inteiro. E é assim que chegam os campeões históricos aí do nosso Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que o Tite, então, falou depois desta vitória, também dessa conquista de Tata Guanabara. Vamos ver, deve ter aí perdido pro meu equilíbrio. Titibilidade, vamos lá. É difícil a gente pegar do início até agora, mas eu vou pegar a fala do Arrascaeta momentos antes da nossa oração. O troféu ali na frente, ele disse assim, foi muito merecedor. Se não com essas palavras, foi merecido todo o nosso trabalho em função do título conquistado. Agora, é também ter essa alegria e que essa alegria seja energia para que a gente volte para o trabalho para ser melhor do que nós já estávamos.
O Arrascaeta fala pouco, mas quando ele fala com muito conteúdo. É a mesma ideia que eu tenho. O que eu posso te dizer, e o César vai me ajudar na frente, é a satisfação que a gente tem do trabalho, do desenvolvimento do trabalho todo. Sabe, quando a gente olha... E eu colocava antes desse jogo especificamente. A gente não quer só ser campeão. A gente quer ser campeão tendo um grande futebol, sendo melhor que o adversário. Aliás, sendo a equipe mais disciplinada do campeonato. É a equipe mais disciplinada do campeonato, talvez com exceção de um cartão vermelho do Thiaguinho, no jogo contra o Nova Iguaçu. Mas se pegar os cartões amarelos, todos, a equipe mais disciplinada. Então, para ganhar, não precisa apelar, precisa ser melhor. Talvez essa também mensagem a equipe passou. Tite, você acabou de falar um pouquinho sobre equipe, solidariedade, e eu queria te perguntar um pouquinho sobre o momento do Gabigol. A gente sabe que ele estava aqui no estádio porque ele esteve no campo no aquecimento, mas pelo menos acho que os colegas que estavam ali embaixo na hora da taça, ninguém viu o Gabriel por ali. E a gente sabe que é um momento delicado para ele no Flamengo, em que ele não tem tido tanto espaço como ele já teve aqui. É um ano que se fala muito sobre o processo de renovação de contrato dele. Como é que tem sido esse trabalho para resgatar esse Gabigol que já fez tanto por esse Flamengo e que em alguns momentos para a gente passa a sensação de que parece que está meio deslocado? Tu fizeste uma pergunta e ao mesmo tempo dela tu fizeste uma série de colocações a respeito dela. O que eu posso te colocar é a minha relação e a relação do grupo. O Gabi é um grande atleta e que precisa, tal qual os outros todos, estar na sua melhor condição, porque o Flamengo vai ganhar com isso. A equipe vai ganhar com isso. O Flamengo, enquanto entidade, ele é o máximo. Acima de qualquer coisa nossa, individualmente. Ela é dessa forma. E ele machucou, infelizmente, ele machucou. E a última palavra, só para te passar uma informação, aí não é opinião, uma última palavra, antes de entrar em campo, a última palavra que fez para nós entrarmos em campo foi dele. Sabe o que ele disse? Valorizem muito entrar dentro do campo, porque é bom demais. Vocês não sabem o quanto é bom estar lá dentro. Saúde é fundamental, né? Então ele foi uma dessa integração. Eu queria que você falasse um pouco sobre o De La Cruz, né? Ele chegou há pouco tempo no Flamengo, já parece super adaptado. O Gerson acabou saindo por uma lesão, mas o time parece que está evoluindo bastante com essa formação e com o De La Cruz jogando ali. Você ainda, com o Gerson retornando, você ainda pensa em deslocar o De La Cruz? Ou, de fato, vai ficar por ali, achou a posição dele ali? Eu não penso nada, é o campo, a bola que fala. Eu quero ter o Gerson, sim, de volta, todos os atletas, o Wesley que machucou, o Gabi, ter todo o poderio, né, para que a gente possa desenvolver o nosso melhor. Número 8, eu e o César jogávamos, mas quem jogava muito mais do que eu era ele, pode falar assim. Não, nós já sabíamos, né, dessa versatilidade do Nico, né? É um jogador que aos poucos vem entendendo não só o nosso modelo e contribuindo bastante. Enfim, são bons problemas, a gente encara dessa forma, né? O Gerson também é o nosso capitão, tem uma presença marcante dentro desse todo e mais soluções nós temos, né, para um ano aí de um calendário árduo, assim, mas a gente fica feliz com a evolução do De La Cruz e a gente vem entendendo o atleta também, né? Assim, não é só de lá para cá ele para conosco, nós também para com ele, e entendemos aí que nas duas maneiras podemos evoluir bastante. 2 atletas versáteis que trabalham em 3 funções com naturalidade. Números de Pedro pra gente pelo Flamengo em 2024 são 8 jogos oficiais, 8 gols, 1 assistência. 61,3 minutos para participar de um gol, 3,9 finalizações até marcar. Marcou nos últimos 5 jogos, Léo. Taça Guanabara, eu falei?
Tata Guanabara. É que a gente tava falando de Tite, é muito entendeu? Titibilizaram a Taça Guanabara, é isso. Mas vamos lá, com esses números de Pedro. Bom, essa semana teve convocação, né, e o Dorival gosta muito do Pedro, né? Tanto que quando o Dorival esteve no Flamengo, ele fez toda uma manobra ali para que o Pedro pudesse jogar, Pedro, Gabigol, e foi o melhor momento em que eles funcionaram juntos. E o Pedro chega à seleção assim, por conta daquele momento naquele time do Dorival. Exato. Né? E aí é interessante porque foi uma convocação que claramente quis dar espaço a jogadores atuando no Brasil, e o Brasil hoje não tem muitos dos 9 dessa característica, né? Esse tipo de 9. Um que está na lista é o Richarlison, que está machucado. Imagino eu que se amanhã chega do Tottenham um aviso, não conte com o Richarlison, não vai dar, o Pedro está ali no começo da fila. Pelo que a gente sabe que o Dorival gosta do jogador e pelo que ele está aparentemente disposto a abrir porta, independentemente de onde o jogador jogue. Começo de ano é muito bom. O Tite, se a gente está falando que o Dorival deu muito espaço pro Pedro, o Tite, em função disso, também deu muito espaço para ele na seleção brasileira e o levou para a Copa do Mundo. Acabei de falar que o torcedor do Flamengo tinha um pouco de bronca que ele não levou o Gabigol, mas ele levou o Pedro, né? Então, eu acho que o começo de ano é muito bom. E hoje, na cabeça do Tite não tem a discussão, né? Na cabeça de muita gente, até outro dia, mas o Pedro saiu, o pessoal pegou no pé, entrou o Gabigol. Na cabeça do Tite, não é um assunto, né? O titular do Flamengo é o Pedro. E ele está entregando isso de maneira muito clara dentro do campo, né? Eu acho que esse é o ponto. E eu outro dia falei que essa discussão realmente ela não existe. Porque ele está sendo titular e ele está entregando. A gente não está falando de um jogador que está jogando nada e o outro pedindo passagem. Não é o caso. O campo fala. Não, fala. Ele gosta. E eu vou te falar, até para gestão de elenco, se você pegar e colocar o Gabigol do nada... E aí é muito louco, porque se você for pegar também, historicamente, a carreira do Tite, ele tende a usar mais jogadores que nem o Pedro e não como o Gabigol. O Pedro é um tipo de jogador que o Tite, quando ele não utilizou nos seus times, é porque ele não tinha realmente. O Tite gosta da figura do 9, sempre gostou da figura do pivô, do cara que retém a bola, do cara que tem um jogo aéreo forte. E é uma questão de preferência. E vou te falar, os dois dá para jogar junto? Dá. Só que o time que jogou com os dois juntos era um time com alguns desequilíbrios. É um time que ganhou tudo e tal, mas não era um time perfeito porque toda essa gambiarra para poder ter os dois, toda essa estrutura que você tinha que criar te gerava desequilíbrios. Entendeu? Eu não acho que teria que ter tirado o Dorival, apesar de eu entender o sentido ali. Eu acho que o Vitor Pereira vinha de um bom trabalho no Corinthians e ele não ter ido bem no Flamengo não quer dizer que ele é um mau treinador, mas o time vinha em queda com os dois juntos. E até nesse lance de equilíbrio. Então, assim, é natural. Eu acho que o Gabriel tem que, nas oportunidades que tiver, dar tudo e brigar por posição. Não existe contrato de futebol que você assina lá que você será titular. Você tem que brigar por posição. Embora a gente diga aqui, né, que essa discussão não existe, ela existe, porque o Tite foi questionado, sempre questionado, e Gabigol, e como é que é, jogam os dois, não joga, Gabigol fica, Gabigol sai. O Rodolfo Landim foi perguntado sobre isso também lá no campo, depois dessa partida, depois dessa conquista de Taça Guanabara, e o presidente do Flamengo falou o seguinte, abre aspas aí para ele: eu sou o presidente do Flamengo, ele, Gabigol, não vai sair do Flamengo, a torcida pode ficar tranquila. Fecha aspas para Rodolfo Landim, garantindo a permanência de Gabigol. O ponto é que, assim, é uma garantia até quando, né? Porque o que depende dele, das duas partes no caso, mas de cumprir o contrato, é até o fim do ano. Porque começou a haver um rumor ali de que, já que pode sair de graça no fim do ano, de repente, começar a estudar propostas por ele na janela do meio do ano. O já falou que isso não tinha sido um assunto ainda, né? Sim. Sentado e conversado com o staff do jogador e tudo mais, né? Agora, o futuro começa a depender muito dele também, porque o Gabigol, o Gabigol é 96, o Gabigol, quer dizer, ele vai fazer 28 anos esse ano. Sim. Ele tem bons anos de futebol pela frente ainda. Se a perspectiva dele não for a de jogar com regularidade, talvez ele pense, por mais que eu tenha a minha história no Flamengo e nada apaga a história que eu tenho no Flamengo, de repente eu posso olhar para outras possibilidades, porque tem vários times, especialmente aqui no Brasil, que, cara, ele chega amanhã, ele pega a camisa e fala, é minha. Né? Então depende muito do que ele pensa também. Então, de sequência de carreira, de oportunidade para jogar, porque é óbvio que se ele também vê que não vai ter também muito tempo de jogo, né? Eu tenho muita curiosidade de o caminho que ele vai tomar, porque não é uma decisão
tranquila, não. Você deixar um clube onde ele é venerado, apesar de não ter feito uma temporada... É que é isso que é muito louco, né? Ele colocou o sarrafo tão lá em cima. Quantos caras decidiram 2 Libertadores na carreira? E aí a gente olha pra temporada passada, a gente fala a temporada do Gabriel foi ruim. Mas olha pros números, não. Ele tem mais de 20 gols na temporada. Tá aqui atacante, tá entregando mais que isso todo ano. É que as outras ele entregava 40, entendeu? Então eu acho que ele mesmo subiu. E assim, jogadores que mantêm um nível de atuação num nível tão alto por tantos anos seguidos, esses são poucos no mundo. Esse é só craque. O Gabriel não é craque. Ele é um ótimo jogador para nível nacional, doméstico, muito bom. E aí a gente, não, mas ele foi mal. Mas ele não foi mal na temporada passada. Se for olhar em números, podia ter entregado mais. O time coletivamente não foi mal. A gente vai de novo para aquele... Não foi bem, a gente vai para aquele caminho. Obviamente que as individualidades vão cair. Agora, eu tenho muita curiosidade o passo que ele vai dar, né? Se ele fica onde talvez é mais confortável, se ele vai para um novo desafio, se ele não vai. E é uma decisão muito pessoal. Quem sou eu para não, faz isso, faz aquilo, não. Aí cuida da sua vida, né? Como a gente fala. Tá, então, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Mengão. Mengão campeão da Taça Guanabara, primeiro título do Flamengo no ano de 2024. Que venha muito mais. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.